Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tenha algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. E se uma filosofia assim, super complexa do século XIX, daquelas que a gente imagina empoeirada, sabe? Pudesse ser entendida através de uma canção. Parece improvável, né? Totalmente. Mas é essa a porta de entrada para a nossa conversa de hoje. A gente está com um artigo do Jorge Guerra Pires, do blog Mente Ateísta, que faz exatamente essa ponte. E é uma ponte fascinante. O artigo usa uma música que foi inspirada em A Essência do Cristianismo, que é a obra-prima do Ludwig Feuerbach, para desvendar uma das ideias mais provocadoras da filosofia moderna. Que é a ideia de que a religião, no fundo, não fala sobre um ser transcendente. Exato, mas que ela funciona como um espelho da própria humanidade. Isso, um espelho no qual a gente projeta nossas melhores qualidades, nossos medos, nossas esperanças. Então, o nosso objetivo aqui é usar esse artigo como um mapa. Não para debater se Deus existe ou não, mas para tentar entender o que esse espelho, segundo Feuerbach, revela sobre nós. E também para entender uma coisa que o artigo aponta muito bem. Por que uma ideia tão radical, que hoje a gente discute abertamente, só se tornou viável socialmente falando lá no século XIX? Certo. Não é uma discussão só filosófica, né? É histórica também. Com certeza. Então vamos começar pelo coração da tese. O artigo e a música são bem diretos. Feuerbach diz que aquilo que a gente chama de Deus é, na verdade, a essência humana projetada para fora de nós. Mas o que isso significa na prática? O que está sendo projetado? Pensa nos atributos divinos mais clássicos. Onisciência, que é saber tudo, onipotência, poder tudo, e um amor que é absoluto, incondicional. Ok. Feuerbach argumenta que essas não são qualidades de um ser de outro mundo. São as nossas próprias qualidades humanas. Nossa capacidade de conhecer, de agir, de amar, só que levadas ao infinito, sabe? Libertadas das nossas limitações. Exatamente. É o ser humano idealizado, sem as amarras do corpo, do tempo, da morte. E o artigo usa uma palavra-chave para isso que é alienação. É um termo que a gente ouve bastante, mas o mecanismo por trás dele, como o texto descreve, é quase contábil. Tipo uma transferência de fundos. É uma ótima analogia. A lógica é de uma balança. Ao projetar nossas melhores características, tipo a nossa inteligência, a nossa força, a nossa bondade, em um ser externo, em Deus, a gente se esvazia. A gente se esvazia. A riqueza da nossa essência é transferida para esse ideal. O artigo sintetiza isso de um jeito brutal. Quanto mais perfeito Deus se torna, mais pobre o homem se sente. Nossa, a humanidade se empobrece para enriquecer esse ideal que ela mesma criou. Isso. Essa ideia tem um eco muito forte. Lembro que o artigo menciona de passagem que o Karl Marx, que foi aluno do Feuerbach,
Ele pegou esse mesmo conceito de alienação e aplicou na economia, falando sobre como o trabalhador projeta o valor dele no produto, mas acaba sendo dominado por esse produto. Exatamente. E essa é a genialidade do Marx. Ele viu que esse mesmo motor, essa projeção de valor em algo externo que passa a nos dominar, não acontecia só na igreja. Acontecia todo dia no chão da fábrica. Ele trouxe o céu para a terra, digamos assim. Perfeito. Ele pegou o céu de Feuerbach e o trouxe para as relações materiais. Mas a matriz do pensamento, a ideia de se esvaziar ao criar um ideal, já estava toda ali. Nos guia por essa filosofia usando os versos da canção O Espelho da Essência Humana. E o primeiro passo que o texto aponta é uma inversão de perspectiva. Sim. A religião deixa de ser uma verdade revelada para se tornar um objeto de estudo. É uma mudança de direção no olhar. Em vez de olhar para o céu para entender a religião, o Feuerbach propõe olhar para o ser humano. A lógica se inverte. Não é a religião que explica a humanidade. Mas a psicologia, a antropologia, as nossas necessidades humanas é que explicam a religião. Ela vira um sintoma a ser interpretado, não uma causa. E essa interpretação revela uma coisa curiosa que a música também pega: a existência de dois deuses bem diferentes. Um deles parece ser quase inútil. Sim, o primeiro é o que a gente pode chamar de Deus dos filósofos. É uma ideia de perfeição lógica, um conceito abstrato, uma causa primeira. Frio. Uma entidade fria, que a razão até consegue conceber, mas que não serve para o drama da vida real. Um ser puramente lógico não conforta na angústia, não ouve prece, não oferece perdão. Como o artigo diz, ele é existencialmente estéril. Uma perfeição que não nos toca. E por isso, a humanidade precisou de outro tipo de Deus, um que fizesse sentido no dia a dia. Precisamente. E aí surge o segundo Deus, o Deus da fé viva, das religiões praticadas. Esse não é um conceito, é uma presença. Ele é afetivo, sensível. Se relaciona. E o mais importante, que é o ponto crucial da análise de Feuerbach, é um Deus que sofre. A figura do Cristo na cruz, o mártir, o sofredor. Essa imagem resolve um problema que a lógica nem consegue tocar. Um problema emocional. Peraí. Então a tese é que a figura de um Cristo que sofre não é uma prova de compaixão divina, mas sim uma invenção da nossa própria necessidade de ver nosso sofrimento validado. Exato. Isso é uma inversão completa de tudo que a teologia cristã ensina. É uma ideia chocante. É uma virada de 180 graus e é o núcleo do argumento. O artigo destaca o verso central da canção. Deus que sofre é só a dor que em mim se revela. Uau! A interpretação tradicional diz que Deus, em sua misericórdia, assume a dor humana para redimi-la. Feuerbach, segundo o artigo, diz o exato oposto. Que é? É a dor humana, tão intensa e inescapável, que cria a necessidade de um Deus capaz de sofrer. Um Deus que entenda a nossa miséria, porque na nossa projeção ele também a sente. A religião, então, funcionaria como uma espécie de teatro da psique. A gente externaliza a nossa dor, projeta ela nessa figura, e aí consegue contemplá-la de fora. Como se fosse uma história, com um propósito, uma narrativa. Como diz a letra, uma novela. Isso dá um novo sentido para o sofrimento. O artigo diz que não é uma fraude consciente, mas uma necessidade psicológica profunda de dar forma e significado à nossa dor. Exato. E depois de entender todo esse mecanismo, a projeção, a alienação, a criação de narrativas para lidar com a dor, Feuerbach propõe um último passo. O artigo chama de o gesto final. A reapropriação. A reapropriação. Certo, reapropriação. Isso soa como um conceito muito otimista. Depois de séculos de alienação, é realmente possível simplesmente pegar essas qualidades de volta? É a pergunta fundamental. Não é como tentar colocar o gênio de volta na lâmpada? Parece psicologicamente muito difícil. E não é um processo simples como apertar um botão. É um ato consciente e, como você disse, psicologicamente exigente. A reapropriação seria o ato de olhar para o amor, para a razão, para a vontade, para a justiça e reconhecer. Isto não pertence a um ser divino. Isto pertence a mim, à humanidade. Não é um gesto de niilismo, então? Pelo contrário.
O artigo define isso como um ato de honestidade antropológica. É reconhecer a fonte real desses valores para que a gente possa cultivá-los diretamente, em nós e na comunidade, sem um intermediário divino. Isso nos leva a uma questão que o próprio artigo levanta. Se essa ideia é tão poderosa, por que ela só ganhou força no século XIX? Por que demorou tanto? As pessoas não duvidavam antes? É incrível pensar que essas ideias, que são tão contemporâneas, estavam sendo debatidas há quase 200 anos, né? Sim. E isso faz a gente perguntar o que mudou para tornar essa conversa possível. A resposta do artigo é que a questão não era a capacidade de duvidar, que sempre existiu, mas as estruturas sociais e políticas. Explica melhor isso. Durante séculos, a religião não era uma escolha privada, um sistema de crenças. Ela era o alicerce do poder, a autoridade do rei, a validade das leis, toda a hierarquia social. Era justificada por um mandato divino. Exato. Questionar Deus não era só uma heresia teológica. Era um ato de subversão política. Era questionar a legitimidade do próprio Estado. Era perigoso, literalmente. E além do risco físico, o artigo também menciona que faltavam as ferramentas conceituais, certo? Sim. A própria ideia de projeção psicológica, que hoje pra gente parece quase intuitiva, depende de uma certa compreensão da mente humana, sabe? E a ideia de analisar crenças como produtos históricos e culturais e não como verdades eternas, também é uma conquista intelectual relativamente recente. E o século XIX foi o ponto de virada onde tudo isso se encontrou. O artigo lista os fatores: a secularização do Estado, que começa a se separar da igreja, A expansão da alfabetização, a imprensa, que permitiu que ideias circulassem muito mais rápido e para muito mais gente, e o enfraquecimento geral do poder das igrejas como as organizadoras de toda a vida social, do nascimento à morte. O que o artigo conclui, eu achei muito perspicaz, é que o que mudou não foi a capacidade humana de duvidar. Não. O que mudou foi a criação de um espaço social onde essa dúvida radical podia, pela primeira vez, ser dita em voz alta, ser publicada, debatida, sem que o resultado fosse necessariamente a prisão ou a fogueira. Perfeito. E nesse novo espaço não surge só a voz do Feuerbach. O artigo nos apresenta outra figura fascinante da mesma época, a ativista Ernestine Rose, que, de um ângulo totalmente diferente, chegou a uma conclusão parecida. O texto descreve isso como uma convergência estrutural. Ambos, o filósofo alemão e a ativista polonesa-americana, identificaram o mesmo mecanismo de projeção. O mesmo mecanismo. Mas os focos, e principalmente os objetivos, eram radicalmente distintos. Como eles se diferenciavam, então? A análise parece ser a mesma. A análise do mecanismo é similar, mas a do propósito é oposta. Feuerbach é o filósofo analítico. A abordagem dele é quase terapêutica. Ele quer dissecar a anatomia da ilusão para que o ser humano possa finalmente se reconhecer no espelho que criou e se curar da alienação. É um projeto de autoconhecimento. De maturidade da espécie. E a Ernestine Rose? Qual era a abordagem dela? Rose é a ativista insurgente. Ela não estava tão interessada na análise psicológica do porquê a gente projeta. Ela focava nas consequências políticas e sociais concretas disso. Para ela, a religião não era um drama antropológico. Era um truque, um dispositivo de poder usado historicamente para manter a submissão, especialmente a das mulheres. Então, para Rose, a filosofia do Feuerbach, por mais correta que fosse, corria o risco de ficar só no campo intelectual. Ela via o espelho em ação nas leis que negavam direitos às mulheres, justificadas por textos sagrados. Exatamente. A luta dela era menos sobre autoconhecimento e mais sobre poder aqui e agora. Enquanto Feuerbach queria entender a ilusão, Rose queria destruir a opressão que essa ilusão justificava. O artigo usa uma metáfora perfeita para isso, né? Sim. Feuerbach quer que a gente se reconheça no espelho. Ernestine Rose quer quebrar o espelho. Por que quebrá-lo? Porque para ela, aquele espelho não era um lugar de autodescoberta passiva. Era um instrumento de dominação ativo. Era usado para dizer às mulheres que seu lugar era em casa, que sua voz não importava, que sua submissão era uma virtude divina. Entendi.
A crítica de Feuerbach à religião levava a uma nova compreensão do humano. A crítica de Husserl levava diretamente à crítica do poder. O ateísmo dela não era contemplativo, era combativo. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Ao final dessa análise guiada pelo artigo, o que fica dessa jornada? Fica a ideia de que a proposta dele, como o artigo bem aponta, não é simplesmente uma afirmação sobre a existência ou não de Deus. A provocação é mais profunda e, de certa forma, até mais desconfortável. O texto conclui com uma frase que parece resumir tudo. Aquilo que veneramos diz mais sobre nós do que sobre o universo. Não importa o objeto da nossa adoração, ele sempre vai ser um reflexo de quem somos. Do que a gente deseja e talvez mais importante do que a gente teme. Exato. E isso nos leva a um pensamento final que o próprio artigo sugere nas entrelinhas. Ele diz que, enquanto houver medo, desejo, imaginação e um senso de finitude na condição humana, o espelho da projeção vai continuar sendo erguido, de uma forma ou outra. Então a questão não é necessariamente se livrar do espelho, porque ele parece ser parte de como a gente funciona. Talvez não. A questão final que fica, e que vai além do texto, é esta. O mecanismo é o mesmo, mas os espelhos hoje são mais sedutores e se disfarçam melhor. Como assim? Quando a gente idolatra um CEO de tecnologia como um salvador visionário que vai nos levar a Marte e curar a morte, não estamos projetando nossa esperança de transcendência nele? Faz sentido? Quando tratamos um partido político não como uma ferramenta, mas como a única fonte de moralidade e verdade, não estamos nos esvaziando para enriquecer uma sigla? Ou quando acreditamos que a próxima compra, o próximo gadget, vai finalmente nos trazer a felicidade plena? O desafio de Feuerbach não morreu no século XIX. Ele apenas trocou de endereço, saiu das catedrais e se instalou nos nossos feeds de notícias, nos nossos carrinhos de compra. A pergunta que fica é: quais são os nossos espelhos hoje e temos a coragem de nos reconhecer neles? Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.